Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na IAD EBD, o seu canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e nessa oportunidade nós estaremos aprendendo mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical e hoje a lição número 11, que tem por título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. O texto áureo nos diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João 17, 3. A verdade prática nos diz: a oração que Jesus faz ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Como você bem sabe, nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre o Evangelho de João, e nessa lição número 11, nós vamos tratar especificamente do capítulo 17 de João. Aqui são as palavras finais, é o discurso final de Jesus antes da sua morte. E ele inicia lá no capítulo 13, que é, como já aprendemos, o lava-pés, onde Jesus inicia os seus discursos, passa o lava-pés. No capítulo 14 ele vai falar sobre a questão do próprio céu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No capítulo 15 ele vai tratar sobre eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e daí vai tratar dessa questão da ligação que nós temos em Cristo. Ao capítulo 16, que vai chegar próximo a esse capítulo, vai tratar da questão da pessoa do Espírito Santo, desta promessa do Consolador. Aí sim chegamos no capítulo 17, onde vai tratar do discurso final, esse discurso que é chamado de discurso de despedida de Jesus, que João vai tratar de uma maneira um pouco mais particular, onde nós não encontramos nos outros evangelhos. Então é muito importante essa questão que vamos aprender aqui. E essa oração, ela mostra realmente o coração de Cristo, ela mostra realmente os sentimentos, e nós vemos bem no início do texto já, que ela é direcionada diretamente ao Pai. Teólogo Leon Morris vai dizer que o João 17 é uma janela para o coração de Cristo, revelando sua plena consciência da cruz e seu amor pastoral pelos discípulos. Isso mostra realmente esse amor pastoral, esse amor fraterno, esse amor de interceder pelos discípulos e por todos aqueles que iriam crer em Cristo Jesus. Então vamos entrar na nossa lição. Nosso primeiro tópico diz assim: oração de Jesus e a sua glorificação. Nosso primeiro subtópico é a oração de Jesus. Aqui nós vamos ver que João 17 é considerada a mais profunda oração de Cristo. É uma oração profunda, realmente, diretamente do seu coração, como eu já disse. E ela tem tanto um conteúdo teológico, como revela também a intimidade que Jesus tem com o Pai. E daí nós aprendemos e nos aprofundamos um pouco mais dessa relação entre o Pai e o Filho, trazendo a questão da própria Trindade. O teólogo R.C. Sproul diz que essa oração revela os desejos mais íntimos do coração de Jesus antes da cruz. É o santo dos santos da revelação joanina. Então aqui está o mais profundo, está lá após o véu, como Sproul vai dizer aqui. Está uma revelação profunda em relação a essa conexão do Filho com o Pai. Assim como uma carta pessoal revela o coração de alguém, quando alguém escreve uma carta, a pessoa revela o seu próprio coração naquela carta. Assim, a oração de Jesus, ela revela o mais profundo do seu interior. Esta oração, ela conecta o discurso anterior do Espírito, demonstrando realmente agora a questão da própria intercessão de Jesus, que tem relação direta com a parte do próprio Espírito. Isso mostra que ela não é isolada. Jesus não chega nessa oração de qualquer forma. Ele está trazendo, está discorrendo o discurso em relação ao Espírito e chega agora para interceder pelos seus discípulos e por todos nós, como nós vamos ver posteriormente. João 16,13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que mostra que Jesus já estava tratando sobre essa questão. A oração é o selo do ensino. Jesus não apenas ensina, mas consagra a oração aquilo que ele revelou. Tudo que ele está falando agora, ele consagra na sua própria oração como a revelação máxima daquilo que ele está trazendo em relação à própria manifestação que o Espírito daria quando viesse sobre os discípulos. Isso é
tremendo aqui nesta oração. Como um professor que ele vai encerrar a aula, ele está encerrando a aula, Jesus ele sela essa questão da intercessão justamente com essa oração. E essa oração, ela se divide em 3 movimentos aqui, como nós vimos até mesmo na nossa verdade prática. A estrutura da oração ela é progressiva, ela inicia em Jesus, depois e fala sobre o seu relacionamento com o Pai, está do versículo 1 até o 8, depois ela vai passar para os discípulos, que está do versículo 9 até o 19, e depois ela vai passar para a igreja, que está do versículo 20 ao 26. Então, é uma progressão. Jesus ora em relação a si mesmo e essa conexão com o Pai, depois os discípulos, e depois ele expande para toda a igreja. E essa é chamada, como o Warren Wesley diz, a oração sacerdotal. Jesus mostra uma preocupação pastoral, missionária e escatológica. É pastoral em relação ao próprio cuidado com os discípulos, ela é missionária porque ela envolve pessoas que ainda estarão fazendo parte deste corpo, desse rebanho, e ela é escatológica porque ela visa a consumação de todas as coisas. Então é nessa conexão que está ligada esta oração no início. E assim, o que Jesus faz é justamente como um pai faz. Quando a gente vai entrar em oração, nós oramos por nós, oramos pelos filhos, oramos depois pelo cônjuge, oramos por familiares, e assim vai se expandindo. Então sai a oração, ela sai do coração de Cristo e ela vai expandindo para fora, alcançando os discípulos, que são aqueles que estão mais próximos de Jesus, e chegando até nós, que estávamos mais distante da pessoa de Cristo, e agora fomos alcançados pela sua graça. Então é nesse sentido que essa oração ela vem trazer. Nosso segundo subtópico diz a oração de Jesus pela sua glorificação. E aqui a nossa lição vai tratar que esta glorificação de Jesus não foi um ato egoísta, mas ela faz parte da missão redentora. E nós vamos ver o porquê que ela faz parte da missão redentora. João 17,1 diz: glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, Jesus pede, glorifica-me agora, para que também eu te glorifique. Então, é uma questão da glorificação mútua em relação a próprias pessoas da Trindade. Então, quando Jesus ele pede para ser glorificado, ele não está avisando algo pessoal, ele não está avisando algo egoísta, ele não está avisando somente ele. Faz parte da obra redentora e está ligado a tudo aquilo que Deus vai fazer por intermédio da sua vida e pelo seu próprio ato de morrer na cruz por toda a humanidade. Então, isso está ligado à sua glorificação. Jesus entende que a morte é o meio pelo qual o Pai será revelado ao mundo. Então, quando Jesus morre na cruz, o Pai é revelado ali, além de ele já está revelando ao Pai, mas ele também revelará ao Pai através do ato da cruz do Calvário. O teólogo John Stott ele afirma que a cruz, que parece ser o ponto de maior vergonha, é na verdade o trono da glória de Cristo. Aquilo que é desprezível ao homem, aquilo que é a morte, que é uma derrota, Deus transforma em vitória e se torna o trono da glória de Cristo. Assim como pessoas que são bombeiros, por exemplo, que entram nas chamas ali, acabam morrendo, mas salvam vidas. Isso é um exemplo, claro, muito pequeno diante daquilo que Jesus fez, mas aquele bombeiro, ele é louvado pelo ato dele ter morrido para salvar uma vida. Jesus agora vai ser glorificado justamente pelo ato de morrer na cruz por toda a humanidade. E a hora da glorificação, que Jesus diz, né, que ele vai tratar até mesmo no texto, é chegada a hora, essa hora é justamente a cruz. É a manifestação daquilo que ele vai realizar. É o lugar de dor e da revelação divina, e essa hora que havia chegado. E é interessante, dentro da própria Escritura, e principalmente no Evangelho de João, e nós vamos trazer, existem textos fora, mas nós vamos trazer mais aqui somente do Evangelho de João, onde Jesus constantemente está falando desta hora. Você vê que a hora não é apenas um momento cronológico, não é algo que vai chegar, mas é o ponto culminante, é o ápice do plano da redenção, do plano de salvação que Deus quer trazer através da vida de Jesus. Veja João 2,24, diz, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então havia uma hora para todo o planejamento dentro do plano redentivo de Deus e de Cristo. João 7,30 diz assim, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então havia um cronograma para a hora de Cristo. João 12,23, é chegada a hora em que o Filho do Homem é de ser
glorificado. Vê que João 12:23 faz total conexão com o texto que nós estamos falando aqui da glorificação. João 13:1, João 12:27 primeiro, diz: agora está perturbada a minha alma, o que direi? Pai, salva-me desta hora, mas é por isso que vim para esta hora. Jesus está falando desta hora, que é o momento da sua crucificação. João 13:1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Chegar desse mundo para o Pai é justamente a crucificação. Aí você pode perguntar aos seus alunos, professor, o nosso inimigo, o diabo, queria que Jesus morresse ou não? Se ele queria que Jesus morresse, por que ele usou Pedro para dizer para que Jesus não fosse à cruz? Se ele não queria, por que ele entrou em Judas para levar Jesus a morrer na cruz? Então parece que é um paradoxo aqui, parece que são coisas contrárias, mas não. A intenção do diabo era que Jesus morresse antes da hora, antes do tempo, antes de se cumprir todas as profecias, antes de se cumprir tudo aquilo que ele veio realizar, porque havia as profecias que estavam ligadas a Cristo, como nós bem sabemos. Então havia todo um planejamento em de que Jesus ia se cumprir todas as profecias. Quando cumpriu todas as profecias, Jesus de braços abertos na cruz, ele diz o quê? Está consumado, está realizado, está consumado tudo aquilo que eu vim realizar, que é aquilo que eu vim fazer, porque a hora terminou no momento certo. Então, essa era a hora que Jesus está aguardando, que é a hora da sua glorificação. E ele mesmo diz, né? Na cruz, Deus glorifica o Filho, e o Filho glorifica o Pai, ao revelar seu amor, justiça e graça. Quando Jesus manifesta isso na cruz, ele revela o Pai. E ele diz mesmo em João 12:32, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Quer dizer, a graça de Deus é aquela que atrai as pessoas à pessoa de Cristo. E isso ocorreu porque ele foi morto na cruz do Calvário. O teólogo D.A. Carson diz que a cruz é tanto um instrumento de morte quanto o trono da exaltação messiânica. Então a cruz é um instrumento de morte, mas também é a exaltação, é a glorificação do Messias, daquele que veio justamente para cumprir a vontade de Deus e cumprir o plano redentivo de Deus. Então essa é a glorificação de Cristo, é justamente a cruz. E depois ele vai ser glorificado, claro, quando ele vai ser assunto aos céus. Mas a gente está falando dessa parte da cruz. Glorificar alguém é tornar essa pessoa conhecida. Nesse sentido que o texto está dizendo. Então, a cruz revela Jesus como Salvador do mundo, mas também aponta para o Pai. E isso está em João 17:3, que diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna ela vem através da cruz, e a vida eterna é o conhecimento de Deus. O objetivo da cruz é que o mundo conheça a Deus, e através do conhecimento de Deus tenha a vida eterna. Então, essas questões elas estão interligadas. A cruz não é o fim da missão, mas o meio pelo qual Cristo é revelado ao mundo como Redentor. Então, a cruz não é o fim, não é o final. A cruz é só o meio que agora, através desta cruz, da sua morte em favor da humanidade, as pessoas conheceriam Cristo e ele é glorificado por isso, e eles também conhecem ao Pai através da própria manifestação daquilo que o Filho realizou. Assim como um farol ilumina os navegantes do meio que estão perdidos, assim a cruz faz com os pecadores. Ela ilumina para que as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas mediante aquilo que Cristo cumpriu na cruz do Calvário por nós. Então essa é a questão dessa glorificação. Terceiro subtópico, a mesma glória com o Pai. Jesus pede a restauração da glória eterna que ele possuía antes da criação. E isso nós vemos no versículo 5. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não está buscando uma nova glória, ele está solicitando uma restauração da glória que ele se esvaziou dela, que está lá em Filipenses 2:5. Então, diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Jesus deixou a sua glória para assumir a humanidade. E agora ele pede para que essa glória seja restaurada a ele, como ainda com o corpo,
Ele não está em espírito, mas ele está em um corpo glorificado. Agora ele vai ser assunto aos céus nesse corpo glorificado e vai assumir novamente, ser restaurada a glória que ele tinha com o Pai. A encarnação, ela ocultou a glória, mas ela não anulou, né? Jesus nunca deixou de ser Deus. A encarnação não é uma subtração da divindade, mas ela é uma adição da natureza humana na natureza divina. Então, Jesus não deixou de ser Deus para ser homem, mas ele sendo Deus, ele se tornou homem, permanecendo Deus e homem na união hipostática, como nós vimos no trimestre passado. Então, Jesus está falando sobre esta glória que ele tinha com o Pai. É a mesma coisa que um rei que se disfarça de plebeu e vive entre o povo com roupas desgastadas, sem riqueza nenhuma, e ele vive e ninguém percebe. Só que o rei, quando ele faz isso, se ele faz isso e ele veste uma roupa de plebeu, ele nunca deixa de ser rei. A partir do momento que ele deixar a roupa de plebeu e vestir as roupas reais e colocar a sua coroa, ele é reconhecido novamente como rei, porque ele nunca deixou de ser rei. Ele somente passou um período como plebeu. Assim Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Assumiu a forma humana, sendo Deus, permanecendo Deus, e agora ele foi restaurada a glória que ele tinha, continua sendo homem e Deus. Vamos para frente. O pedido de glorificação revela a unidade e a igualdade entre o Pai e o Filho. Ele ainda fala sobre essa questão e outros textos vão afirmar ainda mais. Quando ele reivindica essa glória, ele fala: Pai, restaura-me a glória que eu tinha contigo. Então fala de uma questão de unidade e igualdade contigo antes da criação. Então fala desse compartilhamento da glória que existia entre os dois, falando de algo que era unidade e igualdade entre o Pai e o Filho. E essa unidade ela é reiterada ao longo da oração. Essa unidade ela vai ser reiterada, né? Assim como nós somos um, faz com que eles sejam um, como está na própria oração de João 17. Está no versículo 11, 21 e 24, vai falar sobre essa unidade que existia entre o Pai e o Filho. Agostinho ele escreveu que Cristo não foi feito Deus ao nascer, mas sempre foi Deus, sua glória coexistiu com o Pai desde a eternidade. Desde a eternidade Jesus possui essa glória com o Pai. Jesus não é um ser criado, Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós. Então ele é um ser que já existia antes da sua própria criação como homem. E é isso que nós aprendemos também no trimestre passado. João 10,30 diz que Jesus próprio vai afirmar: eu e o Pai somos um. Falando dessa questão da unidade que existe dentro da Trindade, que também estudamos no trimestre passado. Essa glória eterna se conecta à salvação oferecida aos que creem. Então, aos que creem, essa glória eterna se conecta com a salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus. A glória eterna de Cristo é o fundamento da salvação. Somente um Salvador divino pode oferecer vida eterna. Nós aprendemos que se Jesus ele fosse somente homem, seu sacrifício atingiria somente a humanidade. Se ele fosse somente Deus, atingiria somente a humanidade. Ele sendo Deus e homem, o seu sacrifício atingiu tanto a humanidade, salvando a humanidade, como supriu todas as necessidades da justiça de Deus na eternidade e alcançou para nós, mediante isso, a vida eterna. Conhecer o Filho é conhecer o Pai. O Filho revela o Pai. Por isso que diz que os dois são o Filho revela o Pai. E o próprio João 14, vamos perguntar: Senhor, revela-nos o Pai o que nos basta. E Jesus diz: você olha para mim e não vê o Pai? Jesus revela o Pai. Jesus revela a divindade. Karl Barth afirmou que a revelação de Deus em Jesus Cristo é a base de todo verdadeiro conhecimento de Deus. A revelação que Cristo traz é o fundamento do verdadeiro conhecimento que nós temos em Deus. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele manifesta, ele revela o Pai. Vamos para o nosso segundo tópico, que diz: a oração de Jesus pelos discípulos. E o nosso primeiro subtópico diz: intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus faz um relato ao Pai
sobre o seu ministério e a fidelidade dos discípulos. Ele vai trazer isso na sua própria oração, quando ele diz no versículo 6, eu te manifestei o nome aos homens que do mundo me destes. Então, aqui ele está falando justamente dos discípulos, ele não está falando de todos os homens, está falando especificamente dos discípulos. Isso dos versículos 4 a 8, Jesus resume seu ministério na terra, falando daqueles que estão mais próximos e destacando que cumpriu a missão de revelar o Pai aos discípulos. Pai, eu revelei a sua pessoa a eles, aquele que tu me deste, que é os discípulos, tu me deste eles, e eu revelei, eu manifestei e eu cumpri esse propósito. Ele fala sobre a fidelidade daqueles que foram dados a ele pelo Pai, que guardaram a palavra. Ele fala, eles guardaram a palavra, está no próprio texto isso. Né? E isso está ligado aos discípulos de Cristo. A W. Towers ele vai dizer que a obra de Cristo não foi só ensinar, mas revelar Deus ao mundo. Ele veio para manifestar o Pai. E ele manifesta o Pai aos discípulos que agora guardam a sua palavra e essa conexão entre o que Jesus está fazendo por eles e o que os discípulos fizeram também. E tá essa conexão dos discípulos de Jesus aqui nesta oração. Os discípulos pertencem ao Pai. Jesus os recebe para completar a missão. Fala, o próprio Jesus diz, aqueles que eram teus e tu me deu, que é os discípulos, que está no versículo 6b, eram teus e tu mos deste. Então, está falando que os discípulos pertenciam a Deus e Deus deu eles a Jesus para serem aqueles que estiverem ao lado de Jesus. Jesus reconhece os seus discípulos, pertencem ao Pai, que foi o Pai quem os entregou. A ele para cumprir a sua obra e a obra de revelar o Pai. Eles são, portanto, participantes ativos no plano da salvação. E nós sabemos isso, que os discípulos, eles fazem parte do fundamento da igreja. Quando a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, que são esses 12 discípulos, os apóstolos de Cristo. Então, essa conexão que faz entre o plano redentivo de Deus, em eles darem continuidade, por receberem a revelação de quem é o Pai, eles deram continuidade à igreja por isso. E essa é a intenção de Jesus estar manifestando aqui nesta oração. Nenhum pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Está em João 6,65. Então, nenhum dos discípulos foi concedido a Jesus, porque foi todos o Pai que deu a eles, esses discípulos. O Pai concedeu. E Jesus, João 6,44 diz que só podem ir a Ele se forem enviados pelo Pai. Então, as pessoas elas não conseguem chegar a Deus se não vier uma manifestação da graça de Deus capacitando essas pessoas a chegarem a Cristo. Então, não há como nós nos aproximarmos de Deus sem que Deus opere em nós para que nós viemos fazer isso. Isso já está dentro de uma teologia salvífica, que não é o caso aqui de nós nos aprofundarmos, mas só para nós tratarmos aqui da próprios discípulos que foram dados a Jesus. A obra de Cristo é inseparável da obra do Pai. Eles são cooperadores na redenção. E Jesus age em plena submissão ao Pai. Jesus está cumprindo a vontade do Pai quando ele estava aqui nessa terra. Então, há uma cooperação naquilo que o Pai está realizando e naquilo que Jesus está realizando. E ele manifesta isso no início dessa oração. Os discípulos recebem a palavra, é o nosso segundo subtópico deste tópico. A compreensão dos discípulos foi progressiva, iluminada pelo Espírito Santo. Não foi de uma hora para outra. Jesus está manifestando desde quando Jesus chama os discípulos, e esses apóstolos principalmente. Jesus está revelando todo aquilo que Jesus quer passar a eles, revelar ao Pai, revelar o plano redentivo, revelar a vontade de Deus. Isso vai sendo de maneira progressiva, mediante a própria iluminação do Espírito Santo. João 14:26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que faz os discípulos lembrarem de tudo aquilo que Jesus está ensinando a eles, da palavra que eles próprios receberam de Jesus. Embora os discípulos tivessem dificuldade para entender aquilo que Jesus estava falando, e a gente vê isso no Evangelho constantemente, que eles não estavam entendendo realmente, perguntavam até coisas que eles não compreendiam, o Espírito Santo, após o Pentecoste, capacitou eles, iluminando a mente deles para que eles viessem compreender tudo aquilo que Jesus havia dito e lembrando eles muitas das questões que eles haviam aprendido com Jesus. E daí os Evangelhos vão demonstrar todo esse aprendizado e tudo aquilo que eles lembravam e deixaram registrado para que viesse virar palavra para nós. Então é o Espírito Santo que traz essa iluminação, essa revelação para nós.
Craig S. Skinner, teólogo pentecostal, destaca que o Espírito Santo não apenas empodera, mas também interpreta. Ele é o agente da revelação e da missão. É o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que vai trazendo toda essa iluminação. Assim como uma lâmpada que ilumina todo o ambiente, o Espírito Santo vai iluminar o nosso coração para que nós venhamos compreender a palavra. Guardar a palavra é o sinal da fidelidade que os discípulos têm. E é o fundamento do discipulado é nós guardarmos a palavra no nosso coração. Diz João 17, o versículo 6 ainda. E guardaram a tua palavra. Jesus reconhece que os discípulos, apesar das falhas, foram fiéis à palavra que eles receberam de Cristo. Então eles tinham falhas, tinham dificuldades, como Pedro posteriormente até negou Jesus, mas eles guardaram aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Isso mostra um verdadeiro discipulado, um discipulado genuíno, porque o discipulado genuíno ele não exige uma perfeição, mas ele exige uma obediência àquilo que é ensinado. E mesmo que a gente erre muitas vezes, nós estamos seguindo pelo caminho da obediência, fazendo a vontade de Deus. Somente aquele que obedece crê, e somente aquele que crê obedece. Então, se a gente diz que a gente crê, mas não obedece, a própria desobediência mostra a nossa descrença, mostra a nossa falta de fé, mostra que nós não estamos crendo de fato naquilo ali. Porque é a nossa obediência que vai mostrar que nós cremos de fato naquilo ali. A viver a palavra fortalece o testemunho, é isso que a lição está trazendo. Eles viviam a palavra e fortaleciam o testemunho de fé. Um cristão que vive segundo a palavra é como uma carta viva, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Aquele que testemunha, que guarda a palavra, que manifesta Cristo, ele é uma carta viva, como muita da igreja primitiva era. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento, não tinha nem o Antigo Testamento, porque era restrito às sinagogas, mas eles viviam a palavra, e isso era a palavra viva que as pessoas viam. O evangelho vivo era a vida das pessoas que eram transformadas por Cristo, pelo Espírito Santo, e isso deve acontecer conosco também. Nosso terceiro subtópico, protegidos do mundo. E aqui vai continuar a questão da própria oração que Jesus está trazendo. E aqui vai dizer justamente que o mundo odeia os discípulos. E o que seria este mundo que a própria lição vai tratar? Nós sabemos que no grego a palavra mundo, ela tem alguns significados. Vem da palavra cosmos do grego, mas a palavra cosmos tem alguns significados. E a própria lição vai tratar disso. Ela pode significar a própria humanidade, né? A palavra mundo pode significar a criação de todas as coisas, o planeta, o mundo, ou, como a intenção aqui maior, é falar justamente do sistema espiritual que é corrompido e dominado por Satanás. Então, é dentro dessa perspectiva que o mundo odeia, como diz o próprio texto de João 17,14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo odeia os discípulos, eles são rejeitados pelo mundo, que é o sistema corrompido do mundo. John Stott vai descrever o mundo como a sociedade organizada sem Deus, operando sob os valores contrários ao reino. Este é o mundo. É uma sociedade que vive sem Deus, sem viver debaixo da submissão de Deus e vive dentro da sua própria perspectiva daquilo que é certo ou errado, sem se preocupar com os valores do reino. Esse é o sistema do mundo que odeia os discípulos. E essa intercessão de Jesus é justamente para eles. O discípulo é separado do mundo pelo conteúdo da palavra que está nele. É a palavra que está guardada nos discípulos que faz com que eles contrariem o sistema do mundo. E por isso que o mundo odeia. E por isso que Jesus diz em João 17,14: deles a tua palavra e o mundo os odiou. Quer dizer, a palavra que odeia vocês e que vocês têm guardado é justamente por ela que o mundo odeia vocês. Porque a palavra, ela é aquela que transforma o coração e a mente do discípulo, distinguindo o discípulo do mundo. Então, o que distingue o discípulo do mundo é justamente a palavra que está viva, não somente na sua mente, mas no seu coração, que é refletida através das suas ações, do seu caráter e da forma que a pessoa trata as demais pessoas. Então, é essa questão que está envolvida, a questão de guardar a palavra e ser odiado para o mundo, e onde Jesus está intercedendo justamente pelos discípulos nesse sentido. Essa separação não é geográfica, não é sair do mundo e ir para o monte. Não é geográfica. Essa separação ela é ética, ela é moral, é aquilo que nós vivemos, que
contraria o sistema do mundo, como frases que são ditas, como o próprio pensamento, como nós estamos vendo que o mundo cada vez mais está se deteriorando, o mundo cada vez mais está ficando meio louco, né, de tantas questões, e viver em santidade é loucura para o mundo. E esse viver em santidade é justamente o que nós temos que fazer para nos distinguir, porque a vida de santidade é a vida de guardar a palavra e viver a palavra. E um texto de Romanos que é bem conhecido é Romanos 12:2, que diz: não vos conformais com este mundo. Conforma, é entrar na forma do mundo. Como se quando você faz um bolo e coloca numa forma redonda, o bolo vai sair redondo. O bolo não tem como sair quadrado. Por quê? Porque o bolo sai conforme a forma. E nós não podemos utilizar a forma do mundo e ser formado pelos conceitos que o mundo traz. Mas nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A renovação do nosso entendimento, ela vem através justamente da palavra de Cristo que entra no nosso entendimento, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração e reflete nas nossas atitudes, como eu já disse para os irmãos, para os professores aqui. O cristão verdadeiro vive neste mundo, mas não pertence a ele. Sua mente é moldada com outra realidade. E a nossa realidade é a realidade da palavra. Jesus intercede por proteção diante dessa questão e diante de que o mundo odeia. Jesus pede a proteção da influência desse sistema mundano, desse sistema diabólico. Jesus ora e intercede pelos discípulos nisso. Que João 17,14 diz: não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E dentro dessa parte que Jesus vai falando, fala: guarda-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então é justamente nesse guardar e nessa proteção que Jesus intercede. Cristo intercede ao Pai pelos discípulos que sejam guardados do presente mal, do sistema corrupto do mundo, e não sejam dominados por esse sistema mundano que está regido pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. A proteção divina, ela é essencial para a nossa santidade. E nós temos que orar para que Deus nos guarde de todo mal, de nós sermos ludibriados, de nós sermos enganados pelo sistema do mundo. E às vezes, porque o pecado e a maldade, ela não vem de um dia para o outro. É a mesma coisa que quando você chega, você pode trazer essa ilustração para os seus alunos. Você chega na casa de um amigo e ele tem um cachorro muito bravo e o cachorro fica latindo para você, está preso num canil e fica latindo. Aí você vai outro dia, ele continua latindo, você vai indo, aí você começa a dar comida, começa a dar ração e vai indo. Vai chegar um momento que o cachorro ele vai parar de latir, vai latir menos, não vai latir mais ao ponto de soltar o cachorro e o cachorro não latir para você, não lhe morder, porque o cachorro se acostumou com a sua presença. Assim o diabo faz, ele começa a colocar devagarinho, ele começa a influenciar devagar, até a nossa mente ela ser corrompida pela maldade do pecado e nós estarmos desvirtuados da verdade de Cristo. Então nós temos que orar: Senhor, nos livra disso. Livra-nos disso, de sermos enganados, de sermos engodados com o que o mundo está influenciando através das séries, através de novelas, através de filmes. Há um engodo do diabo, há um engodo para transformar a nossa mente, para que nós venhamos estar conforme o mundo, mas nós temos que cada vez mais estudar a palavra, nos aprofundar na palavra, guardar a palavra, para não sermos engodados com o mundo, e que Deus nos livre disso. Nosso último tópico: a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Nosso primeiro subtópico é oração pela unidade da igreja. Então, nós vimos que no primeiro tópico nós vimos a respeito de Jesus, no segundo nós vimos um pouco a respeito dos discípulos, e agora vamos ver a respeito da igreja, que está no capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um. A oração de Cristo é principalmente fortalecida pela unidade. Jesus intercede para que os discípulos sejam um, para que eles vivam em unidade e para que a igreja seja um. Jesus não está pedindo uma uniformidade organizacional, ele não está pedindo ou denominacional, não é essa questão. A unidade da igreja, nós somos crentes aqui da Assembleia de Deus, mas existem crentes em várias denominações, como o Evangelho Quadrangular, como a Presbiteriana, Batistas, várias congregações, que têm pensamentos diferentes, que às vezes divergem dos nossos conceitos relacionados a questões secundárias da teologia. Então, há essas questões secundárias, mas a fundamentação,
daquilo que é cristianismo verdadeiro, essas igrejas elas seguem, elas creem que Jesus Cristo é Deus, elas creem que Ele pagou pelos nossos pecados, elas creem que nós somos salvos pela graça de Deus, elas creem que somente a fé pode nos salvar, elas creem que as Escrituras é a fundamentação da nossa fé, elas creem nas questões básicas da fé. Mas nós somos divididos por questões divergentes secundárias. A unidade da igreja ela não é por essas questões secundárias, mas ela é fundamentada pela verdade de Cristo, que é a verdade do Evangelho. E é essa unidade que tem que permanecer, embora discordamos e às vezes há debates entre denominações para debater algum caso secundário, nós estamos unidos pela causa de Cristo, estamos unidos pelo Evangelho, estamos unidos pela verdade. E é essa unidade que Jesus veio falar sobre a igreja. Martin Lloyd Jones, inclusive, ensinava que a verdadeira unidade da igreja é baseada na verdade e no Espírito, não em compromissos humanos ou estruturas externas. Não é uma denominação, não é estrutura, não é as questões que relacionadas à própria teologia em questões secundárias da fé. Existem questões essenciais da fé, que é a divindade de Cristo, a Trindade, que isso que nos une. Mas existem questões secundárias que às vezes há divergência, e a unidade elas têm que permanecer na igreja. Essa unidade da igreja, ela reflete a comunhão de Jesus com o Pai. E ela fala dessa comunhão, inclusive, da própria Trindade. Isso diz no João 17, 21. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Nós estamos ligados, nós estamos unidos. Assim façam com que eles sejam um só. Da mesma forma que nós somos um só, eles devem ser um só. E essa unidade cristã é moldada pelo modelo da Trindade. A Trindade é o modelo essencial da unidade. E a igreja ela tem que se moldar a esta unidade vivendo no mesmo parecer e não se dividindo por questões secundárias. Jesus deseja que a igreja reflita essa comunhão que a Trindade tem. Esse é o desejo. João 17, 22 diz, para que sejam um como também nós somos um. Para que eles sejam uma unidade, assim como nós somos uma unidade. Falando justamente dessa questão da unidade refletida pela própria Trindade, pela própria comunhão do Pai com o Filho. Nosso segundo subtópico diz o propósito da unidade. E a nossa lição diz, o propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um dos propósitos é que o mundo creia que Deus enviou Jesus, e esse é o propósito da unidade. Quando o mundo vê a unidade, eles creem que Jesus foi enviado, porque somente Jesus pode unir as pessoas, da forma que é unido na igreja. E a unidade como um corpo, que é o corpo de Cristo unido assim como o corpo tem muitos membros e os membros são diferentes um do outro, assim também é Cristo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim também é Cristo. Um corpo possui vários membros diferentes um do outro, mas todos eles formam uma unidade, mesmo em diferenças, vivem uma unidade, sendo específicos em cada função dentro do corpo. A igreja é um corpo com muitos membros. E eu não digo aqui de membros, mas de questões diferentes um do outro. E são unidos por um mesmo Espírito. É o Espírito Santo que traz essa união nossa. A diversidade de dons, de funções dentro da igreja. Mas isso não contradiz a unidade, ela só complementa. Porque assim como o corpo tem as mãos, tem os braços e são diferentes um do outro, um complementa o outro para que eles vivam em unidade. Então as diferenças, elas não tiram a unidade, mas elas podem complementar para que sejamos um dentro das nossas próprias diferenças. Unidade pelo crescimento no conhecimento de Cristo. Essa unidade também é fundamentada pelo conhecimento que temos de Deus. 1 Pedro 3,18 diz, antes crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. É este conhecimento que fortalece a unidade. A verdadeira unidade ela é fortalecida à medida que os crentes vão conhecendo a Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, mais fortalecimento e unidade nós vivemos. Então é dentro dessa perspectiva que a unidade ela é fortalecida no conhecimento. A maturidade doutrinária, ela evita divisões por causa de questões secundárias. Então, uma pessoa madura na fé, ela não vai se dividir por questões secundárias, sabendo que a fundamentação doutrinária é a mesma. E é essa questão que nós temos que ver como uma igreja unida. A igreja unida é uma igreja ensinável, centrada na palavra.
Então essa é uma igreja unida, que ela é ensinável, ela é maleável, ela sabe pegar a palavra e se aprofundar, porque isso é conhecer mais de Cristo, é conhecer a palavra, é nos aprofundar na palavra. A unidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Quando nós vivemos em unidade, nós manifestamos o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo é essencial para a unidade. Não tem como eu não ter o caráter de Cristo. Se eu tenho o caráter de Cristo, é inevitável que eu viva em unidade. E se a igreja cada vez mais buscar pelo fruto do Espírito, buscar pelo caráter de Cristo, mais unidade ela vai viver, porque ela vai manifestar o fruto na sua vida. E é dentro disso que a gente tem que viver, que é justamente o propósito dessa unidade. A unidade futura na glória eterna, que é o que está na nossa lição. E diz João 17:23, eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um. A unidade da igreja tem uma dimensão escatológica. Todos os salvos serão plenamente um na eternidade, refletindo a glória de Cristo. Então, na eternidade, nós seremos um, porque teremos novos corpos e teremos essa unidade. A esperança da glória é justamente agora nós manifestarmos por antecipação a comunhão que nós teremos e a unidade que nós teremos na eternidade. Na eternidade, mediante a transformação dos nossos corpos, nós viveremos em unidade e estaremos com Cristo onde Ele estiver. Agora, nós temos que antecipar isso, vivendo em unidade entre nós, mediante a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nosso último subtópico, oração por encorajamento à unidade, que é justamente o que Jesus faz. Ele encoraja a igreja e os discípulos a viverem em unidade. E essa unidade ela é refletida justamente pela fé que nós temos em Jesus. A oração de Jesus revela que fé em Cristo, como o único suficiente Salvador, é o fundamento da verdadeira unidade cristã. Então, todos nós que cremos em Cristo, temos que viver nessa unidade. É essa unidade que nos encoraja, é essa fé em Cristo que nos encoraja a viver em unidade. A fé comum é o maior elo da união entre os crentes. E isso é engraçado, porque já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, e você pode perguntar ao seu aluno, de estar andando no mercado, às vezes eu estava de boné, blusa, calça jeans normal, e uma pessoa olhar para mim e me dar a paz do Senhor. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Então, a fé em Cristo, ela manifesta isso. E outra questão também é quando você, às vezes, encontra uma pessoa e começa a conversar, e ele é um irmão em Cristo. Parece que nós nos conhecemos há muito tempo. Por quê? Porque a fé em Cristo, ela manifesta a sua unidade, ela une as pessoas. A fé salvadora. Às vezes, a nossa irmandade não é uma irmandade de sangue, mas ela é uma irmandade de sangue, sim. Ela é uma irmandade de sangue no sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que traz essa unidade na igreja. E a fé que nós temos nele. Jesus intercede para que os discípulos sejam encorajados a viver em unidade. Nós, como igreja, somos encorajados a isso. Cristo não apenas ora pela unidade, mas também supre os meios para ela. Sua glória, sua palavra e seu Espírito são os meios que Jesus usa. Então Jesus não apenas intercede e fala, Pai, que eles sejam um. Não, Pai, que eles sejam um, mas eles são unidos pela palavra, eles são unidos pela fé em mim, eles são unidos pelo Espírito Santo. Nós temos todos os artifícios para que nós venhamos viver em unidade. E nós temos que utilizar disso, da palavra, da presença do Espírito Santo, para que não venha deixar que nada venha romper a unidade da igreja. Isso é importante. Como uma tocha que acende a outra, o fervor de Cristo pela unidade deve inflamar os nossos corações. Nós não podemos viver, irmãos, numa igreja onde há divisão. Nós temos que lutar pela unidade da igreja. Não podemos fomentar divisões. A Bíblia diz que tem algo que Deus abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos, como diz Provérbios. Então, é uma abominação a Deus quando uma pessoa, ela semeia contenda e faz com que o corpo venha se dividir. Não, nós temos que ser pacificadores e prezar pela unidade, interceder por isso, ser fortalecido por isso, para que nós venhamos viver em unidade. A unidade cristã fortalece o testemunho da igreja para o mundo. Quando nós somos um, nós manifestamos Cristo ao mundo. O João 3,35 diz, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor, é a unidade que manifesta ao mundo que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos uma igreja verdadeira. Se nós vivemos em confusão, brigando um com o outro, em debates, em brigas intermináveis, nós estamos demonstrando um caráter que é contrário àquilo que Jesus veio manifestar. Nós devemos verdadeiramente manifestar o caráter de Cristo, vivendo nessa unidade. A comunhão, ela deve ser
fortalecida a isso. E isso diz João 17:21, diz, para que o mundo creia, nós devemos viver em unidade. Então, isso fortalece o testemunho para fora, a unidade fortalece esse testemunho, né? Quando a gente vive em divisão, a gente enfraquece o testemunho, mas quando a gente vive em unidade, a gente fortalece o testemunho. A comunhão visível confirma ao mundo que Cristo é real e transforma a vida. Quando nós vivemos em unidade, o mundo olha, não, ali aquela igreja é diferente. Por quê? Porque nós manifestamos o amor de Deus um para com o outro e o amor de Deus pelas pessoas. A igreja dividida grita incerteza, mas a igreja unida, ela sussurra no coração do mundo: Cristo está entre nós. Nós estamos vivendo em unidade porque Cristo está aqui, porque o Espírito Santo está aqui, porque a palavra está aqui. E é essa questão que vai demonstrar realmente esta unidade da igreja. Vamos concluir então, queridos. Aqui essa oração fala sobre a oração sacerdotal, e a oração sacerdotal de Jesus continua viva e eficaz, revelando o seu cuidado constante pela igreja. Como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de cumprir nossa missão no reino de Deus com dedicação. E uma dessas missões é a unidade. Por isso devemos testemunhar com coragem, entusiasmo a obra redentora realizada de Jesus Cristo no Calvário e viver como um só, como uma unidade só, como a oração intercessória de Jesus visa pela unidade da igreja. E nós temos que viver em unidade através da palavra de Deus, do Espírito Santo e da presença de Cristo no meio da igreja. Fique com essa palavra, que sirva de fortalecimento para você e que você tenha uma excelente aula neste domingo, em nome de Jesus.